Pessoal, estamos de volta em mais uma semana e hoje vamos aprender sobre folha de pagamento. Vou te mostrar aqui como é uma folha de pagamento, quais são os elementos de uma folha de pagamento, o que contém no resumo da folha, um contra-cheque. Então, você que está iniciando, que ainda não conhece, ou você que já viu uma folha de pagamento, mas tem interesse em saber alguns detalhes ali que talvez passe despercebido. Então, essa aula de hoje é para você. Não vamos calcular folha de pagamento na aula de hoje. Vamos apenas te mostrar os elementos de uma folha de pagamento para que você comece a entender sobre esse assunto. Então, se você tem interesse, não esqueça de acompanhar esse vídeo até o final. Então, vamos lá. Pronto, temos aqui uma folha de pagamento na tela. Então, é o que vamos abordar na aula de hoje. Vamos entender aqui os elementos, a posição de cada um e o objetivo de cada elemento desse. Eu tenho também aqui um resumo da folha, e vamos também ver os elementos dele, e um recibo de pagamento, que eu acredito que vejo que a maioria de vocês conhece, principalmente você que é funcionário, você que está registrado com carteira de trabalho assinada, você já deve ter visto bastante um recibo de pagamento, ou contra-cheque, ou lerite, dependendo da região do país, pode ser chamado de uma determinada forma. Vamos iniciar aqui pela folha de pagamento, que é onde tudo começa. Então, toda empresa, quando ele contrata um funcionário, no final de cada mês, ele vai precisar calcular os valores que ele vai pagar aquele funcionário. Isso pode ser um funcionário ou podem ser vários funcionários. A aplicação vai ser a mesma. Ele vai precisar elaborar uma folha de pagamento que vai conter todo o detalhamento do que está sendo pago, porque você recebe apenas o salário na conta bancária, mas esse salário ele foi ele chegou àquele resultado final com base em alguns elementos que foram acrescidos, como salário, hora extra, alguns descontos também que foram sofridos na folha de pagamento. Então, tudo isso vai compor o salário líquido. Então, na folha de pagamento, ela é responsável por detalhar tudo isso. Então, vamos estudar agora a folha de pagamento, como é e quais são os elementos dela. Primeiro aqui nós temos a identificação da empresa. Logicamente, é uma empresa fictícia, apenas para o nosso estudo. Então, temos aqui a TCS Treinamentos, tem aqui o CNPJ dela, tem o endereço. São as informações que identificam a empresa. Temos também aqui o período que se refere a essa folha de pagamento. A folha de pagamento ela é sempre fechada por mês. Então vai ser janeiro, fevereiro, março, abril, sempre por mês. Sempre do dia 1 até o último dia do mês. Às vezes acontece uma confusão quando o funcionário, deixa eu até dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Quando o funcionário ele recebe o salário no quinto dia útil. Então ele acha que o corte do salário é sempre dia 5, dia 5 de um mês até dia 5 do outro mês, dia 5 do mês até 5 do outro mês. Mas na verdade não é. Nesse exemplo aqui, você está vendo que o mês de abril é de 1 de abril a 30 de abril e esse valor pode ser pago até o quinto dia útil do mês de maio. Mas o mês que vai ser pago, essa folha de pagamento é referente ao mês de abril. Descendo aqui, você pode verificar que ele separa por nome, Gustavo, tem aqui João Augusto, Maria Joaquina. Então, se ele tiver um funcionário, ou ele tiver 500 funcionários ou 1000 funcionários, ele vai ser um embaixo do outro, geralmente por ordem alfabética, ou ordem de matrícula, tanto faz. Aqui temos a matrícula do trabalhador e temos o nome do trabalhador. Por padrão, geralmente se coloca em ordem alfabética, mas vai depender da forma que cada empresa gosta de trabalhar. Não existe algo obrigatório, né, nesse sentido. Aqui nós temos os elementos que compõem o salário desse funcionário. Então, temos o salário base, tem as horas extras, temos o DSR sobre as horas extras,
um arredondamento que ele recebeu, temos desconto de INSS. Veja que é bem detalhado, né? Aqui nessa coluna aqui temos as referências, 220 horas mensais, que é o fator de divisão. Temos o detalhamento que ele fez 6 horas e 30. E temos aqui que estamos pagando 6 DSR para ele. O que acontece aqui, né? Pela lei trabalhista, não basta apenas você chegar lá e pagar R$ 2.000 para ele. Você precisa destacar o que é que está sendo pago, o que é que compõe esses R$ 2.000. Nesse caso aqui, ó, de Gustavo, é salário, é hora extra, é o DSR, é o arredondamento, é o INSS. Então, todos esses adicionais, menos os descontos, vai compor o salário que ele vai receber lá no banco. Mas existe um detalhe, um cálculo que é feito antes desse valor chegar na conta dele. Tem aqui também o valor do salário dele, o salário contratual dele na carteira. Temos aqui também o cargo desse funcionário. Temos aqui ó, a data de admissão, quando esse funcionário foi registrado na empresa. Temos algumas informações aqui, que é o livro e a folha que esse funcionário está registrado. Então, vamos supor que o auditor do Ministério do Trabalho entre numa fiscalização e ele está conferindo essa folha de pagamento da empresa para ver se a empresa está calculando corretamente o salário desses funcionários. Então, quando ele pegou o cadastro aqui de Gustavo, ele ficou com alguma dúvida, ele gostaria de ver, por exemplo, o histórico do salário desse funcionário para ver se ele recebeu o dissídio do último ano. Então, ele pegaria o livro número 1, de registro número 1, na folha 2 estaria o histórico todinho do Gustavo, as últimas férias que o Gustavo tirou, aliás, todas as férias que o Gustavo tirou, todos os salários, todos os afastamentos, tudo isso estaria lá no livro 1, folha 2, que é o histórico de Tiago. Então, o auditor, o fiscal do trabalho, ele teria acesso facilmente com base nessa informação aqui da folha. Temos aqui também o número de dependentes para imposto de renda que essa folha aqui está utilizando para calcular o imposto de renda dele. Nesse caso aqui, Gustavo ele não tem nenhum dependente, né? Mas se descermos aqui, ó, vamos verificar que Maria Joaquina, ela tem um dependente para imposto de renda que impactou nesse cálculo aqui, ó. Nesse cálculo do imposto de renda. Então, isso é um elemento que vai ajudar ali na hora que o profissional do departamento pessoal, geralmente que vai fazer esse cálculo, ele vai saber se esse cálculo aqui do imposto de renda está correto com base no INSS, na quantidade de dependentes para imposto de renda que esse funcionário ele tem. Aqui também temos, aproveitando aqui que a gente está em Joaquina, os dependentes para salário família. No caso de Joaquina, ela não tem nenhum, mas no caso de João Augusto, ele tem dois dependentes para salário família. Inclusive, ele está até recebendo aqui, ó. Você observar aqui, ó, dois dependentes para salário família. Esse tudinho aqui, pessoal, esses cálculos, nós vamos ver nas próximas aulas. Vamos ver tanto o cálculo como a teoria e o que é essencial que você saiba para poder fazer um cálculo correto. Aqui, como você está vendo, é a coluna dos valores, né, dos adicionais, e aqui a coluna dos descontos. Consequentemente, um menos o outro vai dar o líquido. Esse líquido aqui é o valor que vai cair lá na conta do funcionário. É bem legal que a folha de pagamento ela traz informações bem essenciais que qualquer profissional, no caso de uma auditoria, tanto a auditoria interna, quanto a auditoria terceirizada, quanto até um empresário mesmo, ou o próprio trabalhador, no caso o trabalhador ele vai olhar mais o contra-cheque dele, né? Mas até o próprio setor administrativo, financeiro que tem acesso, pode calcular facilmente
observando esses elementos e as informações que estão disponíveis para o cálculo. Como, por exemplo, aqui, ó, a base de cálculo que foi utilizada para calcular o INSS. Então, ele somou todos esses valores aqui e juntou aqui o valor total e aplicou a alíquota lá para recolher o INSS dele. Então, porventura, caso alguma dessas rubricas aqui estivesse com a configuração errada, iria gerar uma base de cálculo do INSS incorreta. Isso tudo nós vamos tratar nas aulas seguintes, quais rubricas incidem em INSS, quais delas entram para o cálculo do FGTS, para o cálculo do imposto de renda, pois não é tão simples assim, né? O adicional, todos eles vai calcular o INSS, todos eles vai... Não é dessa forma. Existe uma tabelinha e vamos ver isso nas próximas aulas. Então aqui, ó, temos a base do FGTS, o valor que vai ser depositado para a funcionária do FGTS. Temos aqui também a base de cálculo do imposto de renda que está sendo utilizado, ou seja, aqui, no caso de Maria Joaquina, a base de cálculo que foi utilizada para chegar nesse resultado final aqui foi esse valor. Pronto, acho que aqui acabamos o resumo aqui por funcionário. Agora, descendo aqui, temos um resumo dessa folha. Nesse caso aqui, como já mencionamos, estamos trabalhando com um modelo de folha de pagamento do sistema da Alterdata. Pode ser que o sistema que você utiliza aí na sua empresa, ou o sistema que elaborou a folha de pagamento que você está em mãos seja diferente, mas você vai ver que os elementos eles são muito parecidos. Talvez um tenha um pouco mais de informações, outro um pouco menos, mas via de regra, os elementos básicos são esses e são os elementos essenciais que toda folha de pagamento vai conter. Então aqui eu tenho um resumo dessa folha, um resumo bem simples. Você vai ver que o próximo resumo que eu vou te mostrar aqui, ele é um resumo mais detalhado, mais minucioso, que tem a sua finalidade específica. Vamos ver daqui a pouquinho. Então aqui eu tenho o total dos adicionais, o total dos descontos e o total líquido da folha. Então o empresário, quando ele pega a folha, ele vai olhar para aqui, ó. Ele vai olhar para aqui. Essa parte aqui do valor líquido. Então ele vai olhar 6.884 é o valor que ele vai ter que pagar dessa folha de pagamento. Aqui eu tenho um resumo do total de funcionários, no caso são 3. Tem um total de salário família que está sendo pago, o total de INSS que foi descontado, o total de FGTS que vai ser pago dessa folha e o total de imposto de renda que foi descontado, que vai ser repassado lá para a Receita Federal. Então, com isso aqui, concluímos os elementos aqui da folha de pagamento. Agora vamos para o resumo da folha. Então, todas essas informações aqui, ela vai ser consolidada em um único resumo. Por quê? Porque seria inviável, você já pensou, a contabilidade, ou até o auditor fiscal mesmo, ele vai calcular uma guia de INSS lá, ele somando funcionário por funcionário, seria totalmente inviável. Então, eu preciso saber de salário, quanto é que eu paguei apenas de salário? Quanto é que eu paguei apenas de salário família? Quanto é que eu paguei apenas de hora extra, de DSR? Então, todas as informações ela vai ser consolidado nesse próximo resumo aqui, ó, que é o resumo da folha de pagamento. Esse resumo aqui, ele pode ser tirado por estabelecimento, ele pode ter um resumo consolidado. Às vezes a empresa tem ali a matriz e várias filiais, às vezes espalhada pelo estado ou pelo país. Então ele pode tirar um resumo consolidado, juntando todas essas filiais. Então isso aqui tudinho possibilita que a empresa tenha um gerenciamento das suas despesas da folha de pagamento.
Então, igualmente, como vimos lá na parte de folha, aqui nós temos também a identificação da empresa. Temos aqui o período, né? Temos o CNPJ da empresa. E acredito que a parte mais importante é isso aqui, ó, o tipo de processo que esse resumo ele está consolidando. Por que eu digo isso que seria importante? Toda vez que você pegar um resumo da folha, olhe sempre para essa parte. Por quê? Porque você pode ter um resumo apenas da folha de pagamento. Você pode ter um resumo apenas das férias. Você pode ter um resumo apenas da rescisão, das rescisões do mês. Você pode ter um resumo apenas do 13º que está sendo pago. Ou você pode ter um resumo geral, que é o nosso caso aqui. Ó. Tá considerando todos os elementos. Então, se teve férias, se teve rescisão, tudo que teve dentro daquele mês vai estar nesse resumo. Então, isso aqui é um resumo geral. Ele está apurando todos os processos de pagamentos desse mês de abril. Então, aqui ó, é bem intuitivo, né? Você vai observar que aqui temos o nosso salário base, que é aquele que comentamos. Então, o total do salário eu paguei R$ 7.500, ok? É bacana também que essa folha aqui dá esse resumo que a Alterdata gera. Ele separa em duas colunas, os ativos, os demitidos, os afastados, e aqui ele totaliza. Ele que aqui não tem nenhum mistério, né? Ele separa aqui as linhas em adicionais, que são os adicionais, e os descontos, e aqui ele dá o valor líquido. Nessa parte de baixo, aqui, ele faz os totais, que são totais de funcionários ativos, o total de demitidos, o total de afastados, e a quantidade total de funcionários, já considerando todos os cálculos. Aqui ele traz um breve resumo dos encargos sociais que a empresa vai pagar lá sobre a folha de pagamento. Então aqui eu tenho a GPS, que aqui ainda está a GPS, mas hoje em dia é o DAF da DCTF Web, que substituiu a GPS, que era a Guia de Previdência Social. Hoje é o DAF Previdenciário. Mas não mudou nada, o cálculo continua o mesmo. Aqui ele trouxe o valor, o total que foi descontado dos funcionários. Olha, pessoal, isso aqui, essa parte dos encargos sociais, nós vamos tratar nas próximas aulas. Como é que você calcula? Tudo isso nós vamos ver nas próximas aulas, etapa por etapa, até porque você não vai conseguir esgotar todo o assunto de imediato. São detalhes aqui que a gente vai precisar ir estudando aos poucos. Eu vou trabalhando isso aqui com vocês, é o objetivo. Então, apesar que no início nossas aulas estão um pouco grosseira ainda, eu entendo, a qualidade ainda não está tão boa, mas nosso objetivo é ir melhorando a nossa comunicação e a qualidade dos nossos vídeos para entregar uma qualidade melhor para você. Então aqui nós temos o INSS, que vai ser gerado para essa empresa pagar. Nós temos o resumo aqui do FGTS, que a empresa vai ter que pagar. Temos aqui a GRRF, que são os funcionários que foram demitidos. Essa GRRF aqui nada mais é do que aquela multa dos 40% quando a empresa demite funcionário. Então, ele sai aqui no resumo também. Eu tenho os DAFs, que são pagos, que são PIS sobre folha, que são para as entidades sem fins lucrativos. Nós temos aqui o imposto de renda, que foi descontado dos funcionários, e que vai ser gerado um DAF para pagamento. Você observa que o resumo geral, ele consolida todos os elementos da folha. Temos aqui ó, todas as contribuições para o sindicato, contribuição confederativa, sindical, assistencial e a contribuição social para o FGTS, que na verdade ela foi extinta, que era a empresa pagava 50%,
e 40% da multa rescisória ia para o funcionário, 10% ia para o governo, ela foi extinta. Ainda está aqui no resumo, mas acredito que nas próximas atualizações eles vão tirar isso. Temos aqui também algumas informações auxiliares de salário família, de salário maternidade, total de deduções que vai entrar nessa guia do INSS. Essa parte aqui, ela é bem bacana, você vai observar na aula que fomos estudar a elaboração do cálculo do INSS, da guia do INSS, como é composta essa guia. Essa parte aqui, essas informações auxiliares, vai ajudar muito a gente. Aqui tem a base de cálculo da folha de pagamento, tem aqui a tabelinha, esse aqui vai ser bem legal, vou trazer aqui a tabelinha do imposto de renda, para a gente enquadrar e ver qual o percentual correto para fazer o recolhimento lá do INSS. E aqui embaixo tem algumas bases de cálculo para aposentadoria especial, que nesse caso aqui não temos ninguém que se enquadra. Então aqui esgotamos aqui o resumo geral. E agora vamos para a nossa última parte, que são os recibos de pagamento, ou lerite, ou contra-cheque, como você preferir chamar. Eu destaco aqui, que essa empresa, ela é optante do Simples Nacional. Por que essa informação é importante estar aqui? Vamos dizer que essa empresa esteja passando por uma fiscalização lá da Receita Federal, eles estejam questionando que o recolhimento do INSS dessa empresa está incorreto. Então, sabemos que a tributação da empresa, ela pode modificar ano a ano. Então, essa folha aqui do mês de abril, que é a folha que estamos verificando, ela era do Simples Nacional. Então, vamos ver na aula do cálculo do INSS, que o Simples Nacional, ela tem um benefício fiscal que tem uma redução lá do INSS a pagar. Então, o auditor lá da Receita Federal, ao observar isso aqui, já vai saber que nesse mês ela teve uma tributação diferenciada. Eu sei, pessoal, que são muitos detalhes, mas no dia a dia, quando você começar a pegar, você vai ver que dá para você ir se acostumando, identificando, e que esses elementos vão facilitar demais a sua vida. E agora, para concluir, temos aqui o recibo de pagamento. Esse aqui acredito que vocês já conhecem, né? A maioria de vocês acredito que já trabalha com carteira assinada e mensalmente recebe isso, esse documento que é o demonstrativo. Então aqui, como igualmente da folha, né? Temos aqui a identificação da empresa. Deixa eu até marcar aqui para ficar sinalizando aqui para vocês. Temos aqui a identificação da empresa. Temos aqui o período que a empresa está quitando, que no caso é o mês de abril. Temos aqui a identificação do funcionário. Temos aqui a função, o CPF. O CPF aqui sai em branco, né? Porque como não ia colocar um CPF válido aqui, então preferi deixar em branco, mas aqui vai sair o CPF do trabalhador quando ele entrou. Esse contra-cheque, igualmente com a folha, ele pode ter um modelo diferente, com algumas informações a mais, mas essas aí são as informações essenciais que vão identificar a empresa e o trabalhador. E o mais importante é isso aqui, que é o detalhamento do que está sendo pago para esse funcionário. Porque, como eu falei para você lá na folha, não basta apenas pagar um valor e não detalhar. Você deve detalhar o que é que está sendo pago. Até porque, quando você coloca aqui, hora extra, 6 horas e 30, você está quitando apenas 6 horas e 30. Se no cartão de ponto desse funcionário ele fez 20 horas extras, você ainda está devendo hora extra para esse funcionário. Então, o recibo de pagamento, ele dá quitação apenas do que está descrito aqui. Então, se você faz um pagamento, vamos dizer que você é empresário, faz um pagamento lá e você não detalha, você não especifica, você não fornece esse contra-cheque ao trabalhador, você corre sério risco de ser notificado, porque você deve dar quitação de verba por verba. Então, o funcionário
ele vai receber isso aqui, então ele vai ter a possibilidade de questionar caso ele não concorde com algum desses elementos. Não basta apenas pagar o salário, você deve dar o recibo de pagamento para que o trabalhador ele tenha a possibilidade de questionar caso ele não concorde, ou até um cálculo errado que porventura venha a ser feito. Então, não esqueça de fornecer o contra-cheque aí para o seu funcionário. Inclusive, vale até uma menção aqui, que alguns sindicatos eles obrigam que as empresas forneçam esse contra-cheque, inclusive mencionam até alguns prazos. Então, se você descumprir, você ainda vai ser penalizado pela negociação coletiva. Então, fica de olho aí para não cair numa armadilha, né? Então, tenho aqui ó, as referências igual a folha, né? Na verdade, o que está lá na folha é o que está aqui, né? São os elementos que compõem o salário, as referências, os valores, os descontos. E aqui no final temos o líquido, que é o que vai cair na conta do funcionário. É aqui bem simples, ó. Temos aqui o salário, temos as bases de contribuição, né, que foram utilizadas. Aqui o funcionário ele vai assinar, não esquecer de assinar e vai datar. No caso aqui ele vai datar e assinar, invertir. Né? No caso ele vai datar e vai assinar. Pronto, pessoal. Então, pronto, pessoal. Então, acredito que com isso concluímos a nossa aula de hoje. Então, se você gostou, não esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E nas próximas aulas vamos abordar alguns desses elementos, vamos aprender a calcular alguns desses elementos e espero vocês na próxima aula. Então, por hoje é só, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.